avós, netos, filhos. Ao enxergarmos aperto as coisas simples da vida, a um passeio. O céu descendo pela Graciosa, olha que lindíssimo céu. Os mouros, do outro, cavalheiros segurando bandeiras azuis. O jornal hoje, para eles, se continuar nesse ritmo. E quando vemos essas cenas produzidas em São Paulo, sempre foi e continua sendo. A consequência para estudiosos que acompanham muito de perto a evolução da doença pode ser uma nova explosão de contágio. Para a população entender aquela imagem que todo mundo se acostumou a olhar, daquela curva que parece uma montanha, a hora de flexibilizar, a hora de reabrir as atividades é quando já estamos descendo a montanha. E em São Paulo, nós não temos evidência que já estejamos descendo a montanha. Nós temos evidência que nós estamos próximos do topo. O que a gente faz hoje reflete mais ou menos daqui a 2 semanas. Então a gente não consegue ter uma percepção imediata dos nossos erros. A gente só vai ver que errou 2 semanas depois. A preocupação já é pública entre especialistas do próprio centro de contingência criado pelo governo do estado para combater o coronavírus. Um dos médicos se diz chocado com essas imagens. O que mais choca é o aglomerado de pessoas, né? Parece que não aconteceu nada. Bastante ruim a gente ter o retrocesso. E não só o retrocesso, né? Isso lá na frente você vai ter mais casos, mais doentes, mais mortes. Todo o trabalho que foi feito nessa luta toda, nesses meses todos, de isolamento social, de distanciamento, a gente se perder. É assustador, eu só posso falar isso para você. Realmente é assustador. A nossa irresponsabilidade de hoje vai ser os nossos problemas no futuro. O novo velho normal. Em nota, o governo de São Paulo disse que instituiu o Plano São Paulo para a retomada da economia, amparado em critérios estritamente técnicos e nas estatísticas de evolução da pandemia, e que a conscientização da população para a manutenção das medidas de isolamento social é fundamental para a contenção das taxas de contaminação do vírus. Vamos para o Rio de Janeiro, o município do Rio, que perdeu 4.850 vidas, isso desde o começo da pandemia, sente um alívio na ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19. Agora, com a reabertura do comércio, o isolamento social está caindo. E infectologistas alertam para o risco de uma volta à quarentena mais rigorosa se os casos explodirem. O mar amanheceu lisinho, quase sem onda. Mas depois de meses longe da praia, o pessoal pegou a prancha e veio mesmo assim. Esporte no mar está liberado. Vir à praia é só para dar um mergulho, mesmo que rapidinho. Ou ficar pegando sol na areia é que ainda não pode. Mesmo assim, teve gente que ignorou a proibição. Por enquanto, quem quiser ficar mais perto do mar vai ter que se contentar com um calçadão. A orla estava cheia de gente se exercitando, alguns sem máscara. Numa cidade como essa, num dia como esse, não há quem não tenha vontade de dar um mergulho nesse mar. Um ou vários mergulhos, talvez. Ainda mais quando a cidade dá sinais de que começa a reabrir. Mas os especialistas de saúde reforçam. Por maior que sejam o cansaço com a quarentena e a vontade de retomar a vida normal, poder sair sem poder ver parentes e tal, né, com risco de se infectar, exatamente nesse momento em que a epidemia está crescendo, mas que ainda acontecem essas infecções aí na população. Né? Ontem, depois de quase 3 meses fechados, os shoppings da cidade voltaram a funcionar. O horário foi reduzido. Na entrada, vários cuidados de higiene. O problema foi a aglomeração. Em alguns shoppings tinha tanta gente que o distanciamento social ficou na promessa. A queda da taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid na rede pública do município foi um dos argumentos usados pela Prefeitura do Rio na decisão de reabrir os shoppings. Mas hoje, essa taxa é de 88%. A Prefeitura disse ainda que o Comitê Científico do município deu aval para a liberação. Mas este virologista, que faz parte do comitê e não participou da decisão, é contra a reabertura agora. Naquela época, tinha não aconselhado a abertura do shopping. Nós estávamos pensando que o shopping fosse ser numa fase mais adiantada. A pergunta é como que o pessoal vai chegar no shopping. Outra
coisa impressionante, que é a lotação nos BRTs, nos metrôs, enfim, a atividade humana da cidade e causa aglomerações. São imagens impressionantes mesmo. A gente viu agora na reportagem do Danilo Vieira, né, os shoppings ontem. E agora a gente vai saber como é que está a situação, a movimentação hoje no shopping center da Zona Norte do Rio de Janeiro. E quem vai contar pra gente, né, hoje é dia dos namorados, é a Larissa Schmidt, ao vivo. Oi, Larissa, como é que tá a situação por aí? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. Nesse momento tem bastante movimentação aqui nesse shopping, cerca de 1.000 pessoas estão lá dentro, shopping que ontem teve dificuldade especialmente para controlar o distanciamento lá dentro, que resultou em momentos de grande aglomeração, apesar das medidas de controle. Os funcionários eles estão anotando num tablet o número de pessoas que entram e saem nos diversos portões. E um totem reúne essas informações e faz o monitoramento para que tenha somente 1/3 da capacidade, que é o permitido. E esse 1/3 significa 5.600 pessoas só aqui, por enquanto cerca de 1.000 pessoas. Também tem câmeras térmicas que medem a temperatura dos clientes. E o sistema de alto-falante dá recado para as pessoas se afastarem, o que é realmente o desafio. Aqui fora tem marcações no chão com distanciamento de 2 metros. Quando a gente chegou, tinha uma fila em que a maioria das pessoas estava respeitando essa distância. E a administração do shopping decidiu abrir as portas mais cedo, às 11h30, né? O decreto prevê a abertura ao meio-dia, para evitar que as pessoas se reunissem aqui na porta e entrassem todas ao